Vamos analisar o exercício número 4, calcular o momento de inércia da molécula dióxido de carbono, sabendo que a ligação dupla entre o oxigênio com os carbonos, entre o carbono com os oxigênios, tem um espaçamento de picômetros de 116,3 picômetros, uma massa de oxigênio ou de 16,999 unidades de massa atômica e a massa do carbono de 12,011 unidades de massa atômica. Sabendo que uma unidade de massa atômica é uma fração minúscula de massa, mas ainda assim quantificável, de 1,66 vezes 10 a menos 27 quilogramas. Vale a pena mencionar que a unidade de massa atômica está relacionada com o isótopo mais comum do carbono, a sua massa no seu estado fundamental, dividido por 12, uma dozeava parte da massa do estado fundamental do átomo de carbono no seu estado fundamental, dividido por 12. Ou seja, se temos essa configuração, o carbono está no centro, os dois oxigênios nas extremidades, girando em relação a esse eixo de rotação, como denota-se nessa imagem. Ambos oxigênios estão a uma distância equivalente à ligação dupla, dupla. E nesse caso, o momento de inércia dessa molécula que gira nessa situação seria equivalente a substituir a massa do oxigênio, massa expressa em unidades de massa atômica, por sua vez tem unidades de quilograma, e a distância, o espaçamento da ligação dupla ao quadrado. Isso implicaria que o momento de inércia para essa molécula seja extremamente pequeno. Ainda assim, é uma molécula responsável pelo aquecimento global, mas interações, rotações, vibrações e torções da molécula poderiam ser analisadas em um curso de mecânica molecular. Nesse caso, quantificável bem a grosso modo, tem-se que o momento de inércia da molécula do dióxido de carbono é bastante pequeno, bastante minúsculo, ou seja que pouca energia, pouco trabalho necessita ser aplicado para mudar o seu estado de rotação. Com uma pouquíssima energia, começaria a girar. Por outro lado, vamos analisar esse exercício número 5, que diz que duas massas M1 e M2 estão presas entre si por uma barra de massa desprezível de comprimento D, como se observa aqui nessa imagem, massa 1 e massa 2, e estão girando com uma velocidade angular ômega em torno de um eixo a uma distância r respeito da massa M1, como observa-se aqui na imagem. Calcular a energia cinética de rotação em função da distância r. Essa distância r poderia ser maior se a molécula ou esse conjunto de massa está mais afastada ou mais próxima, mas em relação a esse valor, qual seria a energia cinética da rotação, sabendo que ambas massas giram e realizam trajetórias circulares, uma de raio r e outra de raio r mais d, pois d é o espaçamento entre ambas massas. Para responder a essa pergunta, podemos calcular a energia cinética. Ambos corpos giram com uma velocidade angular constante. E uma velocidade angular constante nos permite expressar a velocidade na translação, proporcional ao raio ao quadrado, e a velocidade, por sua vez, ao quadrado, a velocidade angular. Para objetos de massa M2, uma distância maior. Mas quando deixa-se em evidência os termos comuns, o meio e velocidade angular ao quadrado, com essa coloração, que tem-se? A resposta é o seu momento de inércia. O momento de inércia da distribuição de massa em torno desse eixo de rotação. Isso implicará que esse momento de inércia seja uma função da distância r, que depende ao quadrado dessa informação, que depende da primeira potência, mais um termo constante. E tendo presente essa informação, e não somente restringindo-nos a responder ao cálculo da sua energia cinética, mas qual será o seu menor momento de inércia, pois se observa-se esse elemento, ou essa expressão, é uma parábola de concavidade positiva,
com um termo positivo e com um termo também positivo, pois as massas são positivas e a soma entre massas é positiva. Isso implicaria que a sua minimização estaria analisada com a sua derivada, quando for equivalente a zero. Derivando essa expressão polinomial, torna-se uma expressão linear, ou essa expressão quadrática, passa a ser uma expressão linear de tal maneira que seu valor zero, sua taxa de variação, a sua derivada será zero, denotando o mínimo da parábola. E esse mínimo da parábola implicaria alguma distância mínima de momento de inércia, uma distância em que o momento de inércia seja o menor. Ou seja, essa distância, mediante esse processo, denotaria-se dessa maneira. Mas como interpretar essa distância mínima? Que implicaria? Implicaria que o momento de inércia estaria associado a alguma posição, a uma posição um pouco mais afastada em relação... o momento de inércia estaria vinculado com a posição do centro de massa. Mas como assim o centro de massa? Nesse caso, teria-se que o centro de massa desses dois corpos a uma distância em relação a um referencial de posição sobre o corpo M1 e o corpo M2 a uma distância D, a sua posição média dessa distribuição de massa tem a pinta muito similar a esse daqui. Sin embargo, um é positivo e outro é negativo. Isso implicaria que se o eixo de rotação pudesse passar justamente a uma distância negativa, que nesse caso interpretaria-se como sendo o eixo de rotação sobre o próprio centro de massa, deslocando a própria peça para que o eixo de rotação seja equivalente ao centro de massa, o momento de inércia da distribuição espacial de massa para essa distância torna-se o menor possível, o menor momento de inércia da distribuição. E se gira em torno do seu centro de massa é porque estaria em equilíbrio na rotação. O menor momento de inércia para essa distribuição de massa poderá expressar-se mediante essa informação. Esse termo, especificamente a multiplicação entre as massas dividido pela soma entre as duas massas de ambos corpos, é o que conhece-se na física como sendo a massa reduzida do sistema e, nesse caso, o sistema a uma distância equivalente a d, o espaçamento entre os blocos ou entre os corpos ao quadrado. O sistema estará balanceado, apresentará menor energia cinética e, portanto, não exibiria oscilações, vibrações ou perturbações, como é o caso quando tem-se um pneumático que não está balanceado. Quando está novo, vibrações sentem-se no volante. Ou, para reparar essas vibrações, há que pôr algumas massas sobre a roda para equilibrar essas possíveis protuberâncias ou deformações que o próprio pneumático tem. Ou se alguém chegasse a jogar um tijolo sobre uma lavadora girando a alta velocidade, gerando um desequilíbrio, o seu eixo de rotação não será um eixo que passe pelo seu centro de massa, pois haverá uma contribuição notória do tijolo, mudando a posição do centro de massa e, portanto, desequilibrando o próprio sistema, ou trazendo uma perturbação, fora do equilíbrio, um desbalançamento. Ao final, determinar o momento de inércia implicará diretamente em determinar a energia cinética da rotação, e com base nessa informação, poder-se responder quanta energia esse corpo apresenta. Mas o momento de inércia não somente restringe-se ao caso de partículas, de corpos discretos, poderia ser uma haste de uma dada massa de comprimento L, girando em torno do seu centro de massa ou desde a sua extremidade. Poderia ser uma superfície, um sólido rígido, e nesse caso uma esfera sólida, ou uma esfera oca, uma casca oca. Um disco de massa m de raio R apresenta um momento de inércia diferente a ser uma argola, ou um aro, um anel de raio R e toda a sua massa distribuída na periferia de raio
R ao quadrado. Ou se for essa chaleira, dependendo do caso, dependerá a expressão, e nessa situação não faremos a dedução, para denotar o momento de inércia. Mas sim, há situações em que usaremos os momentos de inércia. No caso, uma esfera sólida, uma esfera oca, as hastes. Diferente será o momento de inércia quando passa pelos seus centros de massa, uma 12ª parte, é bem menor que 1/3 do seu valor, da sua massa, vezes a distância, o seu comprimento L ao quadrado. E com base nessa explicação, poderíamos analisar o exercício número 10. Se diz que um volante de inércia, como se observa essa roda grande, de raio 1,2 metros, composta por um aro externo de 3,600 kg e 8 raios, essas hastes, de massa 300 kg, compõem esse volante de inércia, gerando uma dada velocidade angular. Mas com base a essa distribuição espacial de massa a respeito desse eixo de rotação, qual será o momento de inércia em relação ao seu eixo, que passa justamente aqui pelo seu centro geométrico? Por um lado, sabe-se que a massa total do sistema é o aro externo, 3.600 kg, e 8 hastes, de 300 kg. Isso implicaria que toda peça tem uma massa de 6 toneladas, ou 6.000 kg. Mas a distribuição espacial de massa não está todas as 6 toneladas na periferia. Há uma distribuição em relação à distância. As hastes também estão presentes. O momento de inércia total, a igual que a massa, pode se expressar mediante as contribuições. O momento de inércia do disco, nesse caso desse aro externo, e o momento de inércia das 8 barras, que tem massa bem notória, mas tem um comprimento equivalente a 1,2 metros. Para o caso desse disco externo, e aqui deveria ter sido o meio da massa vezes o raio ao quadrado para o aro. Está correto. Para o aro externo, não é a palavra disco, mas é o aro, esse anel externo. E as 8 barras, cuja expressão é 1/3 da sua massa vezes o seu comprimento ao quadrado, 8 desses elementos, implicaria que, na evidência, poder-se deixar o seu raio ao quadrado. Portanto, haveria uma contribuição coletiva de massa, mas não equivalente a 6.000 kg. Seriam 3.600, aqui a contribuição de 2.400 dividido por 3, ou simplesmente 800 kg de massa, aparentemente de maneira efetiva, implicaria para o momento de inércia. Nesse caso particular, teria-se que essa contribuição de massa aparente a essa distância ao quadrado, o momento de inércia apresente esse valor para esse volante de inércia, para essa peça que gira. E qual a importância de ter um volante de inércia com uma inércia grande? A resposta está relacionada com as máquinas. Poder cortar as rochas sem que haja uma obstrução no movimento oscilatório, necessita-se de alguma peça que armazene energia cinética. Nesse caso, o momento de inércia, o volante de inércia é o responsável por aquilo. Um volante de inércia também observa-se em um trator antigo, hoje uma máquina a vapor, também antiga, pois o movimento linear dessa expansão do pistão transforma-se em movimento angular, e para que essas puxadas nessa injeção do gás de altíssima pressão não sejam torpes ou bruscas, tem-se parte da sua energia cinética armazenada nesse movimento, amortecendo o movimento por completo.
Sem o volante de inércia, o movimento cessará. Vamos analisar o exercício número 11, em que tem-se uma máquina de Atwood, uma máquina mais realista, uma máquina em que a polia rodana tem massa, tem formato e, portanto, dificulta um pouco a movimentação dos blocos. E nesse caso, a massa dos blocos, o bloco A é de 24, o bloco B, o bloco que está suspendido a uma maior altura, é de 32 kg. Se a própria polia rodana tem uma massa de 6 kg e um raio de 12 cm, notória e grande, a qual gira livremente em torno de um eixo bem lubrificado que passa pelo seu centro de massa, como poder determinar a sua máxima velocidade ou a máxima velocidade dos blocos justamente quando soltam-se, e implicando que o bloco de massa B atinja a superfície. Qual será a velocidade com a qual o bloco B atingirá a superfície e o bloco A elevar-seria? Para responder a essa pergunta, sem fazer uso da dinâmica e sem fazer uso das descrições mais complexas da cinemática, podemos analisá-lo mediante a energia. Se o sistema conservativamente conserva energia ou permanece constante essa informação, a energia mecânica total do sistema inicial será equivalente à final. Portanto, inicialmente, sem o movimento, a única energia presente em relação a esse referencial da altura, a esse plano da superfície, será do bloco B a uma dada posição H, para denotar uma altura de 2,5 metros. A sua energia potencial gravitacional será transformada a puxar o bloco A à mesma altura, mas com massa diferente, e parte dessa energia será transformada em movimento para o bloco A, que estaria elevando-se justamente quando o bloco B faça contato com a superfície, com a velocidade final máxima. O bloco B atingirá a superfície com essa velocidade final máxima e a rodana giraria com uma velocidade angular máxima, apresentando uma energia cinética da rotação e as energias cinéticas da translação. Como poder relacionar essa informação com as outras anteriores, sabendo que a corda não se desliza sobre a polia, mas sim uma relação de um giro da polia a respeito da movimentação de cada um dos blocos? Para responder a essa pergunta, a resposta diretamente seria vincular a velocidade da translação dos blocos mediante a velocidade tangente à trajetória de um ponto na extremidade da curvatura, tendo presente a velocidade na qual gira a peça, o corpo rígido, ou nesse caso a polia rodana, tendo presente que tem um raio R maiúsculo de 12 centímetros. Limpando um pouco essa imagem e fazendo uso da simplificação, ou da associação entre termos similares, passando a energia potencial gravitacional para a esquerda, deixando em evidência a gravidade vezes a altura inicial, à direita deixando em evidência o meio e a velocidade final atingida ao quadrado, e da energia cinética da rotação, sabendo que o momento de inércia do disco é o meio da sua massa vezes o seu raio ao quadrado, e a velocidade angular no movimento, a máxima que terá, pode se expressar em relação com a máxima velocidade da translação em relação ao raio. Sendo a segunda potência, todos os elementos entrariam ao quadrado. Limpando um pouco essa escrita, teria-se, portanto, a grande incógnita, a velocidade final ao quadrado e velocidade final ao quadrado. Deixando notória esse termo, e podendo relacionar que agora o disco contribui para a movimentação, mas nesse caso contribui negativamente porque empecilha a movimentação dos blocos, essa contribuição não será a sua massa completa e implicaria que seja a metade do seu valor em virtude de que a sua energia, no seu momento de inércia, expressa-se mediante esse fator 1/2. Ao final, depois de isolar a velocidade final de translação, teria-se que é proporcional à altura, um fato que já tinha se estudado, mas estará vinculada com esse termo, a
inércia do próprio disco. O disco, que representa essa polia, uma vez substituindo os valores, tem-se que a velocidade final será próxima de 2,6 metros por segundo. Ou seja, o bloco B atingirá essa máxima velocidade, o bloco A se elevará até atingir essa máxima velocidade e, tendo presente essa velocidade e esse tamanho da polia, de raio 12 centímetros, poderíamos também determinar qual será a sua velocidade angular máxima. Mas não é a pergunta por trás desse exercício.